eu queria fazer as participações aqui pelo e-mail. O Gabriel Horta participou falando que experiência não tem a ver com idade, né? Ela tem a ver com essa sabedoria que vem de Deus, com a realidade das coisas que Deus trouxe à sua vida. O Tiago Mans, que é nosso liderado lá da célula, né, Flavinho? Ele está falando que ele fez tempo, por muito tempo ele fez parte de uma igreja que tinha muitos amigos, muitos jovens que estavam junto com ele, mas a maioria deles se perdeu. E ele vê que se naquela época eles tivessem uma célula, acompanhamento próximo, talvez a maioria dessas pessoas não tivessem se perdido, né? A Jéssica também participou, o Esli, a Leila, muito obrigado por todos vocês que estão participando aqui com a gente, pelo nosso e-mail ou pelo nosso Twitter, que o e-mail é batepapo@redesuper.com.br, o nosso Twitter é @batepaposuper. Mas chegou uma pergunta aqui para nós, que é a seguinte: como que a gente pode fazer com que um culto, né, a realidade da igreja seja mais atraente para o jovem hoje do que o mundo? Porque a gente sabe que o mundo hoje tem 1001 propostas. Como que a gente pode fazer para que a realidade da igreja seja melhor, mais atraente do que o mundo? Eu acredito que nem você, Pastor Rony. Você dirige uma reunião que é toda quinta-feira, 22h30, às 22h30. Para jovens também, que é um trabalho novo, vai fazer 3 meses semana que vem. Como é que chama o culto? Para lá das 10. Então, se está trabalhando, estudando até 10 horas, corra para lá, meu irmão, dá tempo. Eu acredito assim que a gente tem algumas formas humanas de fazer para atrair os jovens. Quais são as ferramentas que você usa, vamos por lá, no seu culto? Cara, eu acredito que a palavra de Deus sendo pregada de forma simples, fácil de entender e unção de Deus, porque eu acho que estratégia pode até atrair, mas não segura ninguém na igreja. Sabe, formas de fazer culto, tá, pode atrair, mas não segura ninguém na igreja. É aquela frase que o Lucinho, né, falou, né, o que segura o boi no pasto é o capim, não é a cerca. Então, todo ser humano tem uma necessidade espiritual. Se ele encontra o alimento para aquilo que ele precisa, ele não vai embora, ele não é bobo. Então, eu acho que não tem muito segredo. É vida com Deus, é palavra de Deus, é oração, é unção de Deus. Mas assim, das estratégias práticas que você usa, assim, essas são fundamentais, essenciais, não tem o que discutir, né? Mas você usa as redes sociais, você usa para divulgar, sim, isso. uso rede social, uso o rádio da Lagoinha, para divulgar, sim. A gente faz tudo isso. As redes sociais, assim, hoje é uma das maiores ferramentas que tem, né? Um amigo vai falando pro outro e tal. Mas, assim, o formato do culto, que foi a pergunta, né? O culto se tornar atraente, eu acho que não tem muita coisa para fazer. É o seu caso também, o seu culto. Você nunca fez nada lá. Você nunca vestiu de palhaço, você nunca pintou o cabelo, pelo contrário, dele sem cabelo. Não tem muita coisa para se fazer, assim. Eu acho que o jovem tem que identificar com a liderança. Por exemplo, o caso de liderança jovem, fala a mesma linguagem, veste da mesma forma, conhece as mesmas piadas, está atualizado os mesmos assuntos. Eu acho que isso facilita. Uma das coisas que eu acho muito legal, particularmente eu penso, é essa questão do acesso. Que nem nós tivemos um pastor em Lagoinha, que na época ele pastoreava os jovens da igreja, foi a época que os jovens da igreja tiveram o maior crescimento, né? Foi o pastor Jonas. Jonas Neves. E esse pastor, qual que era, vamos supor, o segredo dele? Né? O segredo dele não era só uma boa pregação, unção, que todos nós sabemos que o pastor Jonas tem, né? O confra que ele participou foi maravilhoso, o dia que ele trouxe a palavra para nós. Mas a acessibilidade. Então, aonde o pastor Jonas estava, os jovens estavam com ele. Né? Então, assim, na casa dele, ele ia sair para comer, cara, os jovens tinham proximidade, relacionamento com ele. Né? E essa questão do relacionamento, eu acho que assim, porque não adianta nada, vamos supor, se a pessoa se identifica com você, mas ela não sente na liberdade do acesso, parece que não fez diferença nenhuma. Mas quando a pessoa te tem como referencial e ela de repente consegue chegar até você, ela de alguma forma consegue te tocar, ter proximidade, né, relacionamento, eu acho que isso faz toda a diferença, questão do relacionamento. E hoje nós vemos um fenômeno na igreja no Brasil, que ser ministro do evangelho se tornou uma posição de status. Então os ministros estão ficando intocáveis. E a igreja tem sede, tem fome de um pastor que abraça, que vai na casa dele. Tem casos de pessoas que nós visitamos e a pessoa fica assim, mas você veio na minha casa? Tipo, como fosse algo anormal. E o normal é nós estarmos na casa das ovelhas.
E a gente não pode deixar isso perder, isso que você está falando é verdade. Principalmente pela questão, né, o Paulo, o pessoal ali, né, o Jafé, né, vocês são músicos, né, principalmente na música esse fenômeno aí é, né, demais. O pessoal deixou de ser ministro para virar artista, né? Como é que é isso com vocês, assim? Cara, a gente, igual todo mundo falou aqui, o discipulado funciona. E funcionou comigo. Que, assim, eu vim de um lar cristão, mas, assim, por um momento a gente se perde, recebe convites. E a gente andou de lado de pessoas que nos instruíram o que fazer, né? Onde estar, com quem estar, né? De partilhar da palavra de Deus, para a gente não se perder, né? Isso é muito importante, assim, para a gente estar firmado, né? E não se perder. O assédio é grande, Paulo? Não, a gente não busca isso, não. Não, mas assim, eu sei, vocês até não buscam, né? Mas ele vem, né? Na direção de vocês, acontece isso? Acontece. Vamos supor, Flavinho, você é um pastor jovem, bonito e solteiro, obrigado, né? Professor de Educação Física. Professor de Educação Física, né? Eu sei que você tem namorado, né? A Marina. Mas assim, o assédio é grande? Você tem, as pessoas, né, chegam em você, o assédio é grande? Eu acho assim, são dois paradigmas, né? O assédio é grande pelo fato que você está na frente, então automaticamente as pessoas querem uma pessoa, né? Criam uma ideia. Querem uma pessoa como você, mas ao mesmo tempo também tem o respeito por você estar, né, à frente de um trabalho que é de Deus. Então tem essa barreira aí, né? Com você, Pablina, aconteceu isso? Vamos supor, a Pablina era aquela jovem quietinha lá do seminário. Depois que a Pablina começou a liderar, os rapazes falaram assim, nossa, a Pablina, aleluia. Começou a acontecer isso? Aconteceu. Acontece até hoje. Eles têm, como o Flávio disse, né? Eles veem alguém em cima dos púlpitos e criam uma imagem da gente. E querendo, por um lado, às vezes é ruim, por você ver um certo interesse, como você disse, um assédio pro lado errado. Mas tem outra parte que era que Jesus, eles queriam estar em todo tempo com ele, né? Então, por outro lado, isso é muito bom, que as pessoas vêm, às vezes, a gente está lá na frente, eles têm até um pouquinho de liberdade, por ter visto a gente lá, não é uma pessoa que está sentada, que ele chega e vai falar com uma pessoa. Não, eu vi você falando, você pode me acompanhar? Você pode me ajudar? Então, acho que até, por um lado, abre portas essa questão desse assédio das pessoas a nós, sabe? Pode falar. A questão desse acesso aí é muito interessante, porque às vezes a gente chega para ministrar na igreja e às vezes antes do culto a gente não tem tanto, assim, a gente não tem tanto acesso ao pessoal, né, da igreja, que às vezes está envolvido em montagem, né, regulagem dos instrumentos, e depois do culto, assim, a gente chega, dá um abraço, as pessoas vêm, a pessoa, não, irmão, pensei que você não ia conversar, você é igual artista. Eu falei, não, irmão, nós estamos aqui no mesmo porque propósito. Isso já está tão normal, tipo, você está tão normal que, assim, é normal se o cara tocar e sair ou não conversar, a pessoa, não é normal, né? E a gente vê que não é uma coisa normal, né? Assim, acho assim, eu tenho para mim, assim, que essa posição que o Senhor tem nos colocado é uma posição de serviço. Exatamente. Né? E não de ser servido, né? Jesus nos ensinou isso. Ser levitas, né? É uma posição de servir. A palavra ministro, no original, traz a conotação de servo. Ser mordomos do Senhor, né? Então não tem como mudar isso, nós somos servos. Eu sei, pastor Rony, tem muito assédio? Sempre. Eu queria no seu caso, assim, já aconteceu com você, vamos supor, você nunca viu a pessoa e de repente a pessoa aproxima de você assim, como se fosse assim, seu amigo mais íntimo, assim, chega assim. É constrangedor. Olha, meu amigo! Você fica assim, né, olhando. É constrangedor. Às vezes você não conhece, a pessoa te conhece. Aí você fica assim, conhece de onde? Né? Tem hora que é complicado, tem hora que é embaraçado isso. Já aconteceu com você? Já. E o assédio? Tem, mas eu acho assim, como o Flavinho falou, tem, mas com respeito. Fatos isolados, casos isolados de desrespeito. Mas aí você já corta logo e encerra o assunto. Infelizmente tem sim, propostas indecentes aparecem, principalmente pela internet, aparecem convites assim, horríveis assim. Aí você fica, meu Deus, como é que a pessoa entendeu que a gente está aqui para pregar o evangelho? Eu já recebi proposta, cara, de ir para outro estado, com a pessoa com a intenção de orar pela filha, mas na verdade a pessoa estava querendo que eu ficasse com ela.
E aí eu fiquei naquela situação, pô, a menina precisa de oração, pedi uma visita, mas ao mesmo tempo eu sei que existe algo por trás. O que eu faço? Fui orar. E Deus impediu que eu fosse, deu a resposta, e depois a própria pessoa reconheceu o erro e me pediu perdão. E por causa da minha postura firme, essa pessoa se firmou com Deus também. Tá, então joia. a gente passa assim por isso, infelizmente. Você, pastor Leandro? Essa questão desse assédio, né? Assédio versus acesso. Muita coisa vai depender de você. Da sua liberdade que você dá. Da postura. Da sua postura. Ser diferente quando lida com acesso para assédio, né? Então, assim, lógico, existem pessoas que vão viajar na maionese, vê você e fala isso, aquilo, outro e tal. Mas, muitas vezes, as pessoas elas têm uma reação baseada numa ação que você tem. Se ela chegou de um jeito e você já tomou uma postura séria, uma postura mais firme, ali você já bloqueia o assédio, mas não bloqueia o acesso. O acesso permanece. Sim. Então, lidar com essas duas coisas é algo bem sutil, é uma linha bem tênue, né? Graças a Deus, assim, assédio, expressamente falando, diretamente, eu não percebi, né? Eu já fiquei sabendo, coisas assim remotas, mas que se tem, eu não consigo enxergar ainda, não. E nessa pergunta que a gente recebeu da questão de como que uma reunião de jovens pode ser mais atraente do que o mundo? Pegando esse princípio, você pode usar de artifícios para atrair, mas o que vai segurar é a essência que é Jesus. Não tem jeito. Então isso a gente já tem essa base. Mas uma das coisas assim que a gente precisa compreender é conhecer os nossos jovens, conhecer com quem que a gente está trabalhando, saber a linguagem, né? Imagina o Rony lá no culto, para lá das 10, de terno e gravata pregando. Né? É muito mais difícil das pessoas se identificarem com ele, porque o jovem precisa de alguém, ele tem essa questão da identificação, né? Sei lá, no culto das 21 de terno e gravata, amém, irmãos. Filho, tão precioso. Né? Então, assim, falar a linguagem do jovem eu acho que é essencial para ganhar o jovem, para estar com o jovem, para caminhar com o jovem. Pastor, deixa os seus contatos para nós aí, você que você ministra em outras igrejas, Isso como é que a aí. pessoa faz para ter você ministrando em outros lugares? Então, bora. Você pode acessar aí o Twitter, @PLeandroAlmeida. Também para convites, né, ministrações, tanto para louvor, pregação, enfim, você pode mandar um e-mail para contato@prleandroalmeida.com. contato@prleandroalmeida.com. Também pode acessar lá o site, meio blog lá, acessa lá, prleandroalmeida.com, que vai ter bastante coisa para abençoar e edificar sua vida. Você, Flavinho? Contatos? Isso, contatos. Você pode acessar o @_FlavinhoM e também pode mandar o e-mail para flavinhog12@hotmail.com. Nessa questão do culto, o que você acha que faz a diferença? Aí eu, assim, mais uma vez eu vou entrar na questão do discipulado. Eu acho que o culto, primeiramente o culto jovem, tem todas as estratégias. A palavra tem que ser jovem, né? Ele tem que ser completamente diferente do culto de domingo, que é um culto que tem todo um protocolo, né? A essência é Jesus, tem que ter a palavra, né? Mas tem que ser uma palavra jovem, o louvor tem que ser um louvor jovem, né? Que mostre que o jovem pode se sentir bem ali dentro, mas para atrair e firmar aquela pessoa, precisa do que nós falamos aqui o programa inteiro, que é criar relacionamentos, né? Tá. Aproveita então e convida os jovens que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, para participar do culto da mocidade. Então vamos lá. Culto jovem é com a gente mesmo. Culto jovem é com a gente mesmo. Hoje nós temos o culto da Cesta Básica com o pastor Vinícius, às 19h30. Amanhã nós temos, às 18 horas, o J. Ponto, que é o ponto de encontro. Né? Eu quero que vocês saibam que nós temos um grande projeto para a mocidade da Lagoinha. Então, você pode vir às 18 horas no Salão Esperança, vai nos encontrar, o pastor Rony vai me encontrar,
o pastor Leandro, o pastor Richard, para estar recebendo você. Logo depois, às 19 horas, o culto da mocidade, um culto maravilhoso com o tema Eu Curto Santidade, né? E também no domingo, às 21 horas, que também é o culto da mocidade, que é o culto Cristo Vivo, com o pastor Vinícius Melo. Então você é o nosso... Vinícius Lato. Vinícius Lato. Não tem problema não, eu falei Fabinho. Flavinho, Fabinho, né?